Se o Brasil amanhã jogar mal e ganhar de 1-0, pra mim tá bom. Antes eu era mais crítico até, sabe? Eu era até mais crítico, sabe, Veloso? Sabe por que eu era tão crítico com a seleção brasileira? Porque é tanta coisa errada, é tanta gente que não merece estar lá, é tanta gente que foi lá porque não jogou futebol, mas isso não é problema meu, sabe? Então amanhã eu vou torcer pro Brasil para ganhar de 1-0. Se jogar mal, não tem porquê. São 8 jogos, tem 5 mata-matas. É importante sair na frente. Coreia do Sul já saiu na frente. Imagina a Coreia do Sul empata contra México. Tá classificada, não é verdade? 3, né? Então, é exatamente isso. 3. Então, isso é natural. Os jogadores do Brasil que vão jogar amanhã, eles estão tensos. Faz 24 anos que não ganham uma Copa. Nós só mete o pau. Tô falando por mim, tá? Eu não falo por ninguém. Eu não falo por ninguém. Nem por eles. Nós só mete o pau, não arregaça Vinícius Júnior, não arregaça fulano, não arregaça Neymar, não arregaça goleiro, não arregaça lateral direito, não arregaça zaga, não arregaça central. Não arregaçamos todo mundo. Se tem um lugar que a gente arregaça todo mundo, é nós aqui. Tem os puxa-saco, que tá tudo certo. Sabe, mas eu não posso falar sobre o jogo de amanhã. Eu não joguei. Eu joguei Copa do Mundo. Eu posso falar de Olimpíadas, posso falar de Brasileiro, de Libertadores, do que eu joguei, dos títulos que eu perdi, os que ganhei, por que eu não joguei bem. Eu sei o que aconteceu comigo. Falta de personalidade, o time era ruim, os meus companheiros não jogavam do jeito que eu tinha que jogar, ou eu também não dava aquilo que os meus companheiros queriam. Futebol é isso, é coletivo, cara. É coletivo. E amanhã o Brasil enfrenta Marrocos, que é uma equipe, a seleção terminou em quarto. É o que a imprensa está falando aí. Nossa, terminou em quarto na Copa passada. E aí? O que tem? Olha, faz 29 jogos que não joga. Jogou com quem? Perdeu 2 vezes para a África do Sul, que perdeu para o México. Então a gente tem que entender isso. Ou não, Veloso? Não, eu acho que o Ancelotti, nesse momento na Copa do Mundo, vive o melhor momento à frente da seleção. É 1 ano só que ele está à frente. Não pôde contar com o Neymar ainda, mas ele, aos poucos, e ainda não tem o time que deveria ter. Isso é um caso sério, né? Não tem o time que deveria ter. Isso é um caso sério, na verdade. Sério, muito Eu sou fã do Neymar, eu acho que eu sou mais fã dele que o pai e a mãe junto, eu vou. E a avó, os filhos, que por sinal parece ter mais filho aí. E que por é dele. Pita é dele, não é meu, pô? O meu tá guardado. O meu? Aqui. O meu não é o seu. Meu é time pequeno. É time pequeno, irmão. Só joga em casa. Só joga em casa, irmão. Time pequeno. Time pequeno. Não é pequeno mesmo. Pequeno. Mas bem pequenininho. Time interior, só joga em casa. O Neymar não jogou um jogo ainda, o Neymar não treinou. Aí eu espero ele nas quartas. Eu espero o Neymar na semi. Eu espero ele. Doa quem doer. Até pensava diferente antes. E a gente vai falar sobre isso. Desculpa, Veloso. Então, mas o time, nesse momento, chega com 2 vitórias, né? Tá certo que foi o Panamá, o Egito já é um padrão perdeu. Ali. Já é um padrão ali, Marrocos. É que o combo é ruim, né? Mas é importante nessa chegada para a Copa você ter 2 vitórias, você tá ensaiando com um time aí que vai estrear na Copa. Peraí, vai lá, vai falando que seu cabelo deu uma esticada. Deu uma balançada, né? Tem umas pontinhas que aparecem. É o vento. É o vento aqui no estúdio. Mas é um momento, assim, que traz uma... Passa Guto, né? Passa que para. Traz uma certa, assim, confiança no time. Mas a preocupação é o combo que tem. Qual é o combo? Terminamos em quinto colocado na eliminatória. O treinador está 1 ano e os 8 jogadores titulares, ou 9, é da era Tite. Aí é ruim. Né? Então aí você pega o craque, o fenômeno, o cara que pode decidir, o cara que é diferente e não está jogando e nem treinando, que é o Neymar. O centroavante jogou 1 ano, que é o Igor Thiago. Certo? Aí o lateral esquerdo... Não, mas Alex... vai jogar. Não, então, tudo bem. Matheus Cunha, 1 gol. Isso que é pior. Matheus Cunha, 1 gol. E ele pode fazer 2 gols amanhã, que não faz mais que obrigação. Aí você pega o lateral esquerdo, tá no Flamengo, não desce uma vez pra cruzar. Você pega o Danilo, que não é lateral direito há 15 anos. Você pega o Alisson, que não fez nada em 2 Copas do Mundo. Esse é o combo das coisas ruins. E aí você coloca isso, e aí você vai comentando o que é o futebol. Mas... tem uma coisa que a gente tem. Você tem Vinícius Júnior, se ele jogar. Você tem o Rafinha, que é craque de bola. Você tem o Bruno Guimarães. Eu, por exemplo, não jogaria com o Casimiro. Eu jogaria com o Danilo Santos, o volante. Eu ia pra dentro, né? Mas isso é uma discussão. Ou não, Souza? Com certeza, craque. E o que a gente espera da seleção brasileira é que tudo isso que a gente falou, eles coloquem em campo, se imponha dentro do jogo, né? A cobrança é essa. A cobrança é que eles atuem na seleção brasileira como atuam nos seus clubes. Se fizer isso, há meio caminho andado pro... Tem uma coisa, Souza, eu falo por mim.
Eu não consegui jogar na seleção brasileira o que eu joguei no Corinthians, no Guarani, no São Paulo, não consegui. Eu não consegui. Eu não consegui por causa do esquema, não consegui por causa da pressão, eu não consegui. Agora, o que precisa em relação a isso é que o time se fortaleça. O que acontece hoje? Pô, fica lá atrás, irmão. Para de querer atacar igual índio. Fica lá atrás, bonitinho. Não vai querer sair igual índio, não, irmão. Você vai índio não, igual indígena, né? Indígena, não pode mais falar índio agora. Lá no Corinthians, quem ganhou o título foi o Dida e o indígena. Você vai lembrar... Ele mudou de nome agora. Lembra? Fala assim, e aí, indígena, você jogou no Corinthians? Não pode falar mais. Falar criado mudo, falar que o pau no gato, falar que o gato tem que tomar... Pau no gato não pode falar. Não. Você já deu pau no gato, mano? Não. Nunca deu pau no gato? Bater no bichinho, não. Então não pode. Gato é gato. Eu não suporto gato. Eu não gosto. Pronto. Olha lá. Não gosto. Cuidado. Meus filhos têm tudo alergia. Eu não gosto. E gato é traiçoeiro, velho. Gato é igual os caras que tem aqui. A traição, os traíra. É que vocês acham que é tudo bonzinho. Porque vocês viram na televisão, eles têm lábia, é tudo bonitinho. Eu não sou gato, não. Eu sou pitbull. Eu sou pitbull pra todo mundo, irmão. E aí, garantia, nota essa. Dividindo bastante a avaliação sobre o que foi essa partida do brasileiro Wilton Pereira Sampaio no comando de México e África do Sul. Você achou exagerado, gostou, achou rigoroso, foi bem, foi mal? O que você pensa sobre essa atuação do Wilton? O primeiro, na Copa passada, o Wilton foi muito bem. Eu achei que ele foi bem. O Klaus não foi bem, ele foi bem, tanto que foi chamado de novo. Eu acho que acabou pra ele, Copa. Eu acho que foi uma atuação muito ruim. Muito ruim. Eu não faria nenhuma das expulsões. Nenhuma. Não foi exagerado, foi muito exagerado. A terceira, então, é um negócio bizarro. Não tem o menor sentido. A primeira expulsão, o jogador do México, ele trava a passada, ele segura a passada, e aí tem o choque. Você pode até dar pênalti, eu não daria nem pênalti, mas você pode dar pênalti, mas expulsar nunca, aí seria demais. O lance da pancada, eles estão brigando por espaço e tal, também não daria. Mas esse é aceitável, vai tá bom. O terceiro lance é bizarro. Não, acho que ele perdeu completamente a mão, não gostei. Pior atuação dele em Copa do Mundo, ele, na outra, como eu disse, eu achei que ele foi bem. E teve aquele problema do inglês, e quem está fazendo a crítica não é alguém que fala inglês, eu não falo, o meu inglês é péssimo. Eu falo inglês, eu sou um ótimo mímico de inglês, sabe? Então, eu não faria melhor que ele. Mas o problema é que ele tinha que falar inglês. E aí, quando o trabalho é feito no sentido de falar inglês, a Ana Paula Oliveira ela deu uma explicação que me parece bem plausível. Muita gente não fala inglês, dos árbitros que estão lá. Mas a FIFA quer que a comunicação seja na língua oficial, que é o inglês. Então, o que ela fez? Ela preparou algumas pequenas frases básicas para que todo mundo decorasse em determinadas situações. E aí você se viraria. Só que, no entender da Ana Paula, foi uma situação, foi um negócio meio diferente do trivial, e ele teria, na hora da pressão, todo mundo em cima e tal, ele teria esquecido essas frases básicas. Ele ficou meio, na hora daquela coisa, aquela coisa de decorar, complicou para ele, e ele fez um negócio. Inclusive o olhar do rapaz da África do Sul, ele fica assustado, ele fala, o que é isso aí? É uma comunicação bem complicada. Isso também pesa contra a FIFA. Pesa contra ele, pesa contra a FIFA. Porque, teoricamente, na linguagem oficial, eu entendo que deveria, principalmente por ser um jogo no México, dar a opção de espanhol, que, até onde eu sei, ele fala fluentemente. Dá a opção de espanhol. Infelizmente, falei falar espanhol. Aquilo que aconteceu. Mas como a linguagem oficial é o inglês e ele falhou nesse quesito, e, de novo, não estou criticando porque eu também não falo inglês. Infelizmente, o ensino de inglês no Brasil é uma pena. Você tem, em vários lugares, inclusive na própria Argentina, quase todo mundo fala inglês. Aqui, pouca gente fala, eu não falo muito mal. Eu me viro, inglês então, não posso criticar uma coisa que eu não sei fazer. Já tive muita dificuldade. Recomendo a quem puder estudar, que estude realmente, que vale a pena. Mas já tive dificuldade, já perdi matérias, ou fiz matéria com muita deficiência por causa disso. Então, também vivi esse problema. Mas acho que isso vai pesar. Foi uma comunicação ruim e as decisões dele, todas eu achei exageradas. Mas eu vou ser, como são matérias interpretativas, digamos que ele errou em duas, acertou em duas e errou em uma. Ainda assim, num jogo onde você tem 3 expulsões,
Você fazer a terceira tem que ser muito, sabe? E a terceira não tem o menor sentido. A expulsão do jogador do México, há um corte, falta, cartão amarelo, estava ótimo. Se ele dá 3 amarelos ali, ele tá com a vida resolvida e não cria problema. Ou seja, ele ousou demais desnecessariamente. 3 cartões amarelos, ninguém contestaria. Então eu acho que acabou para ele a Copa do Mundo. Acho que ele não acredito que ele trabalhe mais. Pode ser que eu esteja enganado e a visão da FIFA seja outra. Mas acho improvável que ele volte a trabalhar nessa Copa. Ô Bruno, você já falou um pouquinho sobre a atuação do Wilton durante o nosso Bastidores da Copa, mas para a audiência que nos acompanha aqui no Bate Pronto também, o que você achou dessa primeira partida de um árbitro brasileiro nessa Copa do Mundo de 2026? Então, eu acho que ele teve algumas decisões exageradas. A terceira expulsão, concordo, foi bem exagerada. Ali era um lance também, para mim, no máximo de amarelo. A primeira, acho que ele pode... Ele interpreta ali como uma chance clara de gol, acho que aí... Ok, acho que pode ser essa dentro. E a segunda, não acho que ela é errada. Falta, viu, se foi falta ou não. Inclusive é falta, porque o jogador trava a passada. Sim, pode se interpretar. Na segunda, eu acho que aí foi a questão de entender ou não aquilo como agressão. Eu acho que ali foi uma coisa mais de jogador se enrolando um com o outro e tenta se desvencilhar, empurra. Eu daria um amarelo ali, mas não acho um absurdo ele tratar como uma agressão, sendo muito rigoroso, né? Sendo muito rigoroso, que eu acho que de fato ele foi. Então acho que a primeira ok, a segunda eu interpretaria diferente, mas não acho um absurdo, e a terceira eu acho que ele foi mal. Acho que é mais ou menos isso que eu avalio, assim, da arbitragem dele. Ô Piperno, tem gente aqui maldosa no chat. Sim. Maldosa. O pessoal não tem jeito. Que eu discordo completamente, que fazem piada com uma coisa séria. Tem gente aqui que comentou, até perdi o comentário, mas ainda bem. Não posso dar o crédito aqui porque eu perdi o comentário. Tem gente falando que o Wilton Pereira Sampaio viu o verde do México, achou que era do Palmeiras e por isso expulsou 2 jogadores da África do Sul. Mas eu discordo. Eu acho que é injusto isso que estão fazendo aqui no nosso chat. Eu queria dizer que quem fez essa piadinha infame, se contar isso pro Gustavo Gomes vai partir para cima do sujeito mais do que ele partiu para cima do americano lá, o Alex Kina, o lateral americano, naquele amistoso do final de ano, em que os Estados Unidos venceram o Paraguai por 2-1, em que sobrou só papo para todo lado. E começou por conta de um lateral que o Gustavo Gomes foi bater e o americano não queria tomar a bola dele e tal. Até porque o erro mais reclamado pelo Palmeiras no ano passado foi o lance do Gustavo Gomes com o Jorginho no Maracanã. Então, o Wilton, vou dar até o benefício da dúvida para ele em relação àquele lance, mas de qualquer forma, não é um árbitro que conte com a simpatia do torcedor do Palmeiras. Aliás, o torcedor do Palmeiras tem pelo Wilton a mesma opinião que o torcedor inglês. Porque é assim, se ele pegar se ele quiser ir pro Canal da Mancha, ele vai ter que ir pro lado de lá do Canal da Mancha. Se ele quiser nadar pro lado de cá, pro lado do Reino Unido, é capaz de afogarem ele lá no meio do caminho. A Inglaterra quer ver o capeta e não quer ver o Wilton depois daquele jogo lá da última Copa do Mundo. E a famosa foto do Bellingham, né? A famosa que virou meme e tal. Ele vinha trabalhando muito bem naquela Copa e naquele jogo realmente ele se perdeu. De qualquer forma, ele pegou ontem um jogo que, em tese, seria muito fácil. Não foi um jogo de lance complicado. Só tá aí na tela a foto. A foto do Edu Que coisa maravilhosa. Mas o primeiro lance, que foi uma jogada de falta, em que, como muito bem disse o Flávio, o jogador do México recolhe a passada, ele pode até interpretar como falta, e você pode entender que o jogador da África do Sul também entrou atrapalhado no lance, mas veja, seria uma falta mais marcada, né, pela ação um pouco confusa do jogador da África, mas não propriamente pela intenção de fazer falta. Ele não foi para a disputa com a intenção de fazer falta. Ele esbarra no jogador do México. E aí você pode interpretar se foi um esbarrão faltoso ou não. Mas só isso. E agora, punir com cartão vermelho aquilo, por mais que ele tenha entendido que era uma situação clara de gol e tal, eu acho que foi exagerado demais. O segundo lance talvez fosse o mais defensável, porque, de fato, também o jogador da África do Sul não foi lá para dar um soco no jogador do México. Só que ele atinge o jogador do México com a mão fechada. Então, vamos lá que o árbitro tenha tido esse entendimento. E no terceiro,
aí não dá, né? Agora, tudo isso para dizer também que ele se perdeu pelo excesso, por estar tentando demonstrar que ele era talvez a suprema autoridade daquele jogo, porque do ponto de vista técnico, ele não errou nenhum lance. O primeiro lance foi falta, o segundo lance foi falta, o terceiro lance foi falta. Ele se perdeu, enfiou os pés pelas mãos exatamente no momento de escolher a cor do cartão. Então ele procurou o erro, né? Ele chamou o erro para ele, para uma arbitragem que vinha até então sendo boa, porque foi um jogo fácil, e que ele acabou complicando, e aí de novo virando o meme, e certamente eu também concordo com o Flávio, acho que não volta mais para essa Copa do Mundo. E já foi definida a escala de arbitragem também para os jogos desses próximos dias. Bélgica e Egito será comandado por Ramon Abate-Abel. Minha nossa. Você acha que os jogadores belgas vão ter algum problema em termos de da partida? Eu acho o seguinte, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, né? 3 árbitros brasileiros numa Copa não dá. É o seguinte, amanhã vamos enfrentar a seleção do Marrocos. Eu já comecei a idealizar vendo o México ganhar o seu jogo da África do Sul. A gente viu também a Coreia do Sul batendo a República Tcheca. Já deu aquela vontade, não é? De ver o Brasil em campo, de sonhar com algo mais, de ser feliz. E o Ancelotti adotou de vez o mistério. Não confirma a escalação, não contou quem vai ser titular, deu uma pista aqui, outra ali. Só que tem coletiva do Mister hoje, então quem sabe ele possa revelar se essa será a escalação. O Alisson no gol, Danilo seria o escolhido na lateral direita. É o que muita gente está acreditando que possa acontecer. Gabriel Magalhães e Marquinhos já estão confirmados, vão jogar juntos na zaga. Isso aí não precisa nem de fala do treinador. Aí do outro lado o Alexandro, que é um cara que tem experiência, provavelmente deve ganhar essa corrida aí do Douglas. Agora no meio-campo, Casemiro e Bruno Guimarães, sempre juntos, são homens de confiança do Ancelotti. E aqui na frente, o Paquetá, o Rafinha, o Vini e aí o Matheus Cunha. Não sei, daqui a pouco o Igor Thiago pode aparecer, enfim, não sei, Endrick. Neymar daqui a pouquinho também, né? É isso. Edu Dracena, quando você olha essa prévia, na sua cabeça, é a ideal para o Brasil começar a Copa? Renata, eu não escalaria essa seleção. Eu colocaria o Danilo Silva, né? Santos no lugar do Paquetá e o Endrick na frente no lugar do Matheus Cunha. Mas também... Uma coisa bem Palmeiras, né? Mas eu entendo também... Não, mas eu entendo também essa escalação se começar, porque é uma seleção que são jogadores que têm a confiança do treinador, já jogou alguns jogos, né, nesse esquema tático, no 4-2-4, que é uma função, de repente, que o Rafinha e o Vinícius Júnior, com essa troca, né, um tem que voltar, o outro não. Então eu entendo que ele colocando esse time, a gente vai entender, mas eu não colocaria essa seleção. Chico Garcia, você faria a mesma coisa que o Edu? Você iria com Danilo no meio, com o Endrick na frente? Eu não vejo essa possibilidade como titular, como equipe pré-estreia, não. Talvez no decorrer da Copa. Não, então eu também não vejo como possibilidade pelo que o Ancelotti está nos indicando. Agora, para o meu gosto também, o Danilo estaria à frente do Paquetá e o Endrick teria que ser titular. Mas não vai acontecer pelo que o Ancelotti tem dito. O Matheus Cunha é um jogador dele. E ele diz em todas as entrevistas que o Matheus é um jogador colaborativo, um jogador sem a bola. Se ele vai fazer o 4-2-4 mesmo com o Paquetá, e aí a gente precisa ver como é que vai ser a disposição. Não acho que o Paquetá vai ser aberto pela direita, ele vai jogar centralizado. Acho que aquele corredor é do Rafinha. E o Matheus é o cara que, embora não seja mais um centroavante e use a camisa 9, né? Ele vai atacar esse espaço, mas ao mesmo tempo, quando o Brasil for atacado, ele vai se somar no meio. Inclusive, acho que perseguindo o Hakimi numa pressão inicial. O Vini Júnior não vai descer todo aquele corredor lá. E depois tem o Alexandro. O Ancelotti, para a estreia, está apostando na experiência. Mas aí eu acho que é um erro, Chico. Porque o Vini tem que ter o comprometimento para a equipe. Não, ele vai ter, mas ele precisa também, assim que o Brasil recupera, também ter um escape. Então. E o Matheus é o cara que faz isso. E aí, qual é o centroavante, o número 9 para fazer? Não vai ter, mas aí como é que... Aí ele teria que tirar o Paquetá.
para o Matheus fazer essa função e você ainda ter um 9, que eu acho que seria o ideal. Mas com a entrada do Paquetá nos últimos treinamentos, o que ele quer? Ele também quer um pouquinho mais de reforço no meio. E eu também não discordo disso, porque o 4-2-4, né, com 4 atacantes, para enfrentar o Marrocos, eu estava achando muito liberado. E aí na defesa tá muito claro aí que ele vai apostar na experiência, vai baixar bem, porque né, o Marrocos também gosta de ficar com a bola, ataca bem, e aí a gente vai ter um resguardo maior. Será que ele não pode também, como ele falou na entrevista depois do jogo do Egito, que ele já tem um time na cabeça, não foi esse último jogo que mudou a linha de raciocínio dele, acredito eu. Será que ele não pode usar? Porque o Matheus Cunha, quando ele flutuou ali no meio, ele teve melhor liberdade saindo do meio dos zagueiros, ocupando essa vaga ali à frente do Casemiro e do Bruno Guimarães, e no lugar do Paquetá, ele entrar com o Luiz Henrique, foi um cara que convenceu. Começando, eu acho que ele convenceu menos do que entrando no segundo tempo. Mas